Graça e a paz, meus irmãos. Eu convido você a abrir a sua Bíblia na continuação da nossa meditação que temos feito na carta de Paulo a Tito, no capítulo 3. Hoje leremos versículo 6 e versículo 7, que nos dizem assim: Que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Irmãos, ontem nós vimos que a transformação, a salvação, a purificação e essa nova vida que ocorre em nós é fruto da demonstração da bondade e do amor de Deus à humanidade, segundo os versículos 4 e versículo 5. Claro que isso não ocorre segundo os nossos méritos, como Paulo mesmo enfatiza, mas pela misericórdia de Deus. Então, nessa continuação dos versículos, Paulo ele vai falar sobre essa concessão do Espírito que ele acabou falando no final do versículo 5 e o objetivo dessa concessão do Espírito. Então, para nós entendermos, eu vou reler versículo 4 e 5 e o 6 para poder entendermos, né? Paulo diz: Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e seu amor para com todos, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, irmãos, o primeiro ensino que nós tiramos aqui hoje é que esse derramamento do Espírito Santo com o seu lavar regenerador e renovador é uma concessão, é uma provisão do Pai através do Filho em favor dos salvos. É importante nós entendermos isso, primeiramente, porque, como fizemos essa live na quarta-feira passada, há algumas seitas que negam a distinção entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, falando que eles, na verdade, são as mesmas pessoas que apenas se manifestam com nomes diferentes em épocas diferentes. Mas no texto aqui, Paulo é claro em afirmar que o Espírito Santo ele é concedido pelo Pai através do Filho. Olha o que Jesus mesmo menciona em João capítulo 15, versículo 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. Então, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade enviada pelo Pai por meio de Jesus Cristo para a continuação da obra da redenção, ou melhor, da aplicação da obra da redenção na vida daqueles que são salvos. É muito interessante nós observarmos esse fato, irmãos, na própria história da redenção. Nós sabemos que o Pai elege aqueles que serão salvos. O Pai também envia o Filho para morrer em favor dos eleitos, como a gente bem lembra que ele mesmo menciona em Romanos 5,8, que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós enquanto nós éramos ainda pecadores. O Pai envia o Filho para morrer em favor dos eleitos, e o Pai, através do Filho, envia o Espírito Santo para aplicar o selo da redenção e nos adotar, então, na sua família. Somos adotados na família de Deus. Paulo, ele também escrevendo aos crentes ali da Galácia, nos mostra isso de uma forma ainda mais clara ao dizer: E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho. E sendo filho, também herdeiro por Deus. Está lá em Gálatas capítulo 4, versículo 6 e versículo 7. Portanto, irmãos, o primeiro ensino que nós temos aqui nesse versículo da nossa meditação é que o Espírito Santo é uma concessão do Pai por meio do Filho em favor dos eleitos, em favor daqueles que são salvos. Como a gente viu também brevemente ontem, lá no versículo 5, é a ação do Espírito Santo que regenera, ou seja, é a ação do Espírito Santo que traz uma nova vida, é a ação do Espírito Santo que renova, ou seja, que traz um novo vigor, que traz a fé
à vida dos crentes ou dos eleitos de Deus. Nós sabemos, irmãos, que é Ele quem nos ajuda a orar também, como o próprio Paulo fala lá em Romanos capítulo 8, versículo 26, quando ele diz: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Então vejam que coisa maravilhosa Deus faz por nós. Deus, além de apontar-nos como aqueles que serão salvos, ele envia o seu filho para aplicar, para morrer em nosso lugar e para então perdoar os nossos pecados ali na cruz. E ele também envia o seu Espírito Santo para realizar na nossa vida, no nosso momento presente, no decorrer da nossa história, a aplicação então dessa redenção que foi ocorrida lá na cruz. Mas não apenas isso. Ele ainda nos concede o seu Espírito, porque nós, sendo humanos e falhos, não sabemos como orar, e então nos dá o Espírito Santo que vai intercedendo por nós na sua presença. Irmãos, a ação de Deus é totalmente maravilhosa e graciosa em favor dos seus filhos, em favor dos salvos, em favor dos seus eleitos. Mas o texto é interessante porque ele ainda nos faz pensar no seguinte: por que que o Espírito foi concedido? Qual é o objetivo? Qual é a parte da sua missão? Mas veja que antes ainda de Paulo falar especificamente sobre isso, Paulo acrescenta, entre vírgulas, alguma coisa importante. Ele fala no versículo 7, a fim de que, vírgula, justificado por graça e vírgula, ou seja, entre vírgulas, Paulo acrescenta essa pequena frase, justificado por graça. Ou seja, irmãos, salvos, perdoados pelo favor imerecido de Deus, a fim de que, tendo nós sido salvos, tendo nós, os crentes, os eleitos, sido perdoados pelo favor imerecido de Deus, e aí ele vai apontar então qual é a missão do Espírito. Irmãos, a justificação não é apenas perdoar os nossos pecados, mas perdoar todos os nossos pecados. É declarar os crentes como justos pelos méritos da obra de Cristo ali na cruz. E também nos dar paz com Deus, como Paulo também menciona em Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Que coisa maravilhosa, né? Nós vemos. Mas, enfim, o objetivo do derramar do Espírito Santo é nos tornar seus herdeiros. Veja que ele fala, a fim de que, ou seja, o objetivo, a missão do Espírito, é que nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Deus nos concede o seu Espírito Santo para nos tornar filhos, para aplicar em nossa vida a filiação divina. A gente já viu isso em Gálatas capítulo 4, versículos 6 e 7, quando Paulo menciona que Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho que clama Abba, Pai, de sorte que já não somos escravos, mas somos filhos, sendo filho herdeiro de Deus. Irmãos, Deus põe em nós o selo do Filho de Deus, um selo que é reconhecido por todos os principados e potestades. Quando toda, todo o mundo espiritual olha para nós, ele vê o Espírito de Deus em nós, ele reconhece que nós somos filhos de Deus. E é esse selo do Espírito, irmãos, que nos garante, então, a posse da vida eterna, quando ele fala aqui no final do versículo, a fim de que nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. E aqui podemos lembrar a Apocalipse capítulo 14, que nos fala dos 144 mil selados. É a presença do Espírito de Deus em nós que nos sela como seus filhos, que nos garante uma vida eterna por sermos feitos filhos de Deus. Que maravilhoso ensino nós temos nesse dia de hoje. Que a graça do Senhor seja sobre cada um de nós. Oremos então nesse momento. Pai amado, mais uma vez nos colocamos diante de Ti, te louvamos e exaltamos por Tua bondade, por Tua benignidade, por Tua misericórdia, por Teu amor demonstrado em nós. Não apenas, Senhor, por nos apontar para a salvação, não apenas, Senhor, também por
enviar seu Filho para morrer por nós, mas também, Senhor, por enviar o seu Espírito Santo por meio de Jesus para aplicar essa salvação na nossa vida, nos tornar seus filhos, a fim de que ele possa interceder por nós em oração, a fim de que o seu Espírito em nós possa nos lavar, nos regenerar, nos santificar e edificar como tua igreja. Vivifica, portanto, Senhor, o nosso coração, para que o teu Espírito tenha plena ação no nosso viver e possamos ser totalmente transformados para a glória do teu nome neste mundo. É o que nós pedimos e clamamos em nome do teu Filho Jesus. Amém.